Jazz Rural. Música ruminada em quarto estômago de vaca do brejo. Olá, fala aqui Henrique Menezes e essa é a série Jazz Rural, em 4 episódios para escutar a pesquisa feita pelo escritor Mário de Andrade sobre a música de São Paulo. E depois ainda meteu o bedelho. São Benedito, hoje é nosso dia. São Benedito, hoje é o nosso dia. Ai, São Benedito, hoje é nosso dia. São Benedito, hoje é o nosso dia. No Daio de Maria, São Benedito. Os congos são uma dança dramática de origem africana, rememorando costumes e fatos da vida tribal. Na sua manifestação mais primitiva e generalizada, não passam de um simples cortejo real, desfilando com danças cantadas. Ainda hoje, certos congados primários ou muito decadentes, do centro do Brasil, nada mais são que isso. Porém, mesmo na manifestação mais primária de simples cortejo de um rei negro, os textos das danças e, em parte mais vaga, as coreografias, sempre aludem a práticas religiosas, trabalhos e festas da coletividade. É assim que o Mário de Andrade começa seu texto chamado Os Congos. E a gente está ouvindo a gravação de uma congada da cidade de Atibaia, feita pela Discoteca do Departamento de Cultura de São Paulo em 1943. Nos 2 primeiros episódios dessa série, a gente ouviu cateretês, cururus e dança de Santa Cruz, colocando em xeque o senso comum que aponta só os traços indígenas dessas músicas, apagando de certa forma os traços negros. Bom, nesse episódio, a gente vai tentar seguir na toada de acrescentar àquela narrativa bandeirante jesuíta os traços da música paulista que o Mário via como negra, e claro, também meteu o bedelho. O Mário visitou congadas no Brasil todo. Em São Paulo, deixou anotações sobre congadas de vários lugares, como Lindóia, Mogi das Cruzes, Bragança Paulista e essa de Atibaia. Em Santa Isabel, ele fez anotações também sobre o Moçambique que ele acompanhou. Entre as diversas danças dramáticas de negros, tradicionalizadas no Brasil e conservadas até os nossos dias, há o Moçambique, que a gente rural paulista pronuncia também Maçambique. Tive a ocasião de assistir a este bailado na pequenina cidade de Santa Isabel, a 50 e tantos quilômetros da capital de São Paulo, pela Festa do Espírito Santo de 1933. Pelo menos aqui no estado, a Festa do Espírito Santo é sistematicamente aproveitada pelos ranchos de negros, ou já exclusivamente de caipiras, para dançarem seus bailados, congos, moçambiques, caiapós. Em Santa Isabel dançava-se qualquer destes 3, sendo que o congado diferia do Moçambique apenas por haver no acompanhamento instrumental um instrumento polifônico, a viola, e algum entrecho. Vai aqui tudo quanto pude observar no Moçambique de Santa Isabel. Mário de Andrade, Moçambique. Já tá muito bem formado, já tá muito bem formado. Quando foi acompanhar essas congadas em Moçambiques, o Mário estava querendo entender melhor traços de culturas negras que estavam na base da brasileira, e nesses casos em particular, da cultura paulista. E para ele, congos, congada, cucumbi e Moçambique partilhavam uma mesma origem. Eram cultura africana reequacionada no Brasil. Mas por que essa preferência pelo nome de congos, congado, congada sobre os de Moçambique? Será a preferência devida exclusivamente à maior popularidade dos escravos congueses existentes no país? Tenho que a razão é mais remota.
Creio que mesmo o assunto da parte dramática dos congos nos veio da tradição direta conguesa. Mário de Andrade, Os Congos. E o Edward Alpers, por sua vez, mais recentemente, não pestaneja em afirmar que a existência de uma festa chamada Moçambique em São Paulo se explica pelo tráfico de escravizados vindos dessa região da África. Ou seja, é a ideia simples de pensar que a congada aqui tem a ver com culturas vindas do Congo, e o Moçambique com culturas originárias de Moçambique. São os próprios nomes dos países africanos que, no Brasil, acabaram dando nome para essas festas e para grupos de africanos escravizados que haviam sido embarcados em portos desses países, o que ficou conhecido aqui como nações diaspóricas. Fulano é Congo, Ciclano é Moçambique, Beltrano é Mina e etc. O que não significa que essas pessoas tenham nascido necessariamente nesses países. Então, aquela simplicidade começa a se complexificar e ganhar mais camadas, originando esses termos que podem significar várias coisas. E culturalmente também. Isso não quer dizer de jeito nenhum que congada só tinha gente do Congo ou Moçambique gente de Moçambique. O Mário então anota que em diversas congadas e moçambiques de São Paulo tinha inclusive mais brancos que negros, o que aponta pra gente alguma coisa da complexidade dessas camadas. Sobre a congada de Mogi, diz que foi representada por caipiras quase todos acentuadamente brancos. E sobre o Moçambique de Santa Isabel, diz o seguinte: O rancho se compunha no total de uns 30 indivíduos, todos machos, não há bailarinas como nos maracatus, com exceção da rainha e das 2 porta-bandeiras que eram caipirinhas novas. Na grande maioria, eram totalmente brancos, caipiras legítimos. O próprio chefe, o mestre dos instrumentos, diretor experimentado, ensinador de tudo, ensaiador das danças, dirigindo no seu instrumento a percussão acompanhante, era caipira, sem traço de sangue negro. Mário de Andrade, Moçambique. A surpresa do Mário faz sentido se a gente levar em conta que, segundo a base de dados slavevoyages.org, até 1850 tinham desembarcado no Brasil umas 7 vezes mais africanos que portugueses. Quer dizer, ainda que levando em conta a recente leva de imigrantes europeus chegados em São Paulo na virada do século, as questões do Mário estavam apontando para essa grande presença cultural negra que sustenta a cultura brasileira em geral. E também para como as cargas semântica, cultural e histórica das diferentes culturas africanas, de diferentes lugares do continente africano, estavam presentes nas congadas e moçambiques de São Paulo, inclusive na voz dos caipiras brancos. Antes da sua viagem, embaixador, diz para seu rei que ele é o senhor de meu sol e de minha lua, um poderoso senhor de grande conselho que sai da cidade de Polícia. Seu monarca é um poderoso senhor de grande prescrição, traz todos os seus Estados Unidos a combater contra a sua e a tua nação. No meio da festa, ele vai anotando coisas que não conhecia, para tentar entender depois de onde elas vinham. Em particular, ele se pergunta sobre 2 instrumentos musicais, o conguinho e o prananguma. A gente está ouvindo um solo de conguinhos e pernanguma, ou melhor, gungas e patangome, que eu pedi para o meu amigo Luiz Fonseca Lobo fazer, especialmente para a gente poder ouvir com detalhes os timbres tão bonitos desses instrumentos. O Lobo é um grande músico amigo meu, que
que faz parte do Moçambique de Bastão de São Benedito de São Paulo, Cambaiá. Na barra da calça, num courinho que a aperta, está preso o conguinho, pequeno caracachá de lata. No Moçambique é usada sistematicamente a percussão. Havia caixas de 2 tamanhos e 2 pernangumas. A pernanguma, ou prananguma, como pronunciou um dos caipiras, como nome e forma jamais eu vira. É um instrumento do mesmo princípio acústico do ganzá, mas diferindo completamente deste pela forma. Consiste numa lata redonda, chata, de uns 30 centímetros de diâmetro, contendo chumbo dentro. Fecham a lata com os chumbinhos dentro, soldam-a completamente e lhe ajuntam 2 alças por onde o instrumentista pega o instrumento e o move. Como se dá com os virtuosos do ganzá, o tocador da pernanguma sabia tirar do seu instrumento muitos ruídos diferentes, chiados suaves com o correr lerdo do chumbo, pancadas violentas, pancadas mais suaves. Mário de Andrade, Moçambique. Voltando para o Mário, uma das coisas que ele fez foi transformar essas anotações feitas em Santa Isabel em verbetes do seu dicionário musical brasileiro. Conguinho. Espécie de chocalho que os caipiras prendem no tornozelo em certas danças dramáticas. Pernanguma. Instrumento de percussão que conheci em Santa Isabel, São Paulo, composto de uma lata chata de uns 30 centímetros de diâmetro com chumbos dentro e 2 alças externas em que o tocador segura para sacolejar o instrumento. Produz um chiado idêntico ao do ganzá, mais forte porém. Mário de Andrade, Dicionário Musical Brasileiro. Seguindo a trilha das culturas africanas, faz sentido a gente imaginar que patangome, ou prananguma, ou pernanguma, sejam todos termos derivados de ngoma, patangome, prananguma, pernanguma. E o que os especialistas dizem é que em diversas línguas da região central da África, ngoma é um termo polissêmico que significa coisas entre tambor, dança, encontro, ritual, ou tudo isso junto. O Antônio José do Espírito Santo publicou um texto maravilhoso no blog dele dizendo que o patangome tem como ancestral lógico um chocalho típico de Moçambique chamado chiquitsi. Esse instrumento é instrumento feito de capim e corta uma madeira por dentro e pedras. Há mais pedras tradicionais que está por dentro, amarelo assim, chamamos de nampini-mini, é que toca melhor. Mas usamos nas festas, onde há cerimônia, nas igrejas, também usamos isto aqui. É feito aqui na província de Nampula. Usamos nos ritmos de iniciação dos homens no mato, a mesma coisa também, estamos a festejar lá com esse instrumento, chama-se nipiti. Tocamos assim. A gente ouviu a explicação do Teófilo Tapique, captada pelo Júlio Silva em Moçambique. E o Teófilo diz inclusive que na província de Nampula eles chamam esse instrumento de nipiti. Além do Espírito Santo, a Maria da Luz Teixeira Duarte, o Gerhard Kubik e o Mitchell Strumpf dizem que o chiquitsi é a variante usada em Moçambique de um instrumento comum na região centro-oriental da África. Uma caixa retangular estreita recheada com pequenas sementes que é tocada num movimento direita-esquerda, de uma mão para outra, muito próximo ao instrumento que o Mário descreve. E o Gerhard Kubik diz que esse instrumento é descrito em várias línguas da África Central, sempre por verbos que descrevem o movimento de peneirar, ou seja, a performance africana desse instrumento seria um correlato estético do ato de peneirar.
tendo alguma coisa a ver com alimentação e com fertilidade, entre tanta coisa. A gente está ouvindo um grupo de mulheres Tonga, gravadas pelo Hugh Tracy no Malawi, performando seus Vizekese, que é um outro primo irmão do Chikitsi, e que também é o nome da dança e da celebração realizada por mulheres durante a estação da seca, que tem a ver com fertilidade e com o ato de semear. Já os conguinhos são descritos pelo Mário como um pequeno caracachá de lata, que faz parte do figurino e fica amarrado na perna dos músicos dançarinos. O Espírito Santo diz no blog dele que também os conguinhos, que ele chama de paiá, têm um ancestral lógico em Moçambique, ainda que esses chocalhos presos na perna sejam comuns em diversas culturas do planeta, nas indígenas brasileiras inclusive. Também chamados de gungas em congadas e moçambiques do sudeste do Brasil, o Mário não indica essa relação, ainda que tenha dado a palavra gunga como significando, abre aspas, sino, no dialeto ambundo, Angola. Uma pena, porque os conguinhos, gungas ou sininhos parecem ter um papel central na interpretação do Mário, já que neles o gesto de dança e a produção sonora musical são a mesma coisa. Como escreveu a Glaura Lucas, abro aspas para ela, as gungas representam a fusão do som e da dança. A carga semântica histórica da gunga é forte, e sobre ela eu queria juntar aqui uma fala do capitão Mário Braz da Luz, transcrita pela Núbia Gomes e pelo Edmilson Pereira. No tempo dos antigos, da escravidão, nós tinha que usar uns chocalhos nas pernas para não fugir. Porque se fugisse, barulhava os chocalhos e os feitor pegava nós. E ia para um tal de tronco, apanhar. Agora as gungas é por causa disso, para não esquecer. Mas é um barulho santo, igual do sininho da igreja na hora de comungar. Núbia Gomes e Edmilson Pereira, Negras Raízes Mineiras, Os Arturos. Nessa fala de beleza triste e complexa, diversos tempos, planos e dimensões estão presentes. A conexão de um certo som com o movimento, sua absurda apropriação pela violência escravista, o timbre das gungas como rememoração dessa violência e como estratégia de evitá-la, a correlação entre o sino africano e o sino da Igreja Católica, entre outras dimensões que eu nem imagino. Então, entre as trombadas e desentendimentos, há também concepções que se compartilham, correlações entre crenças comuns e compreensões mútuas. Como o gunga, que é ao mesmo tempo o sino católico e o sino africano. Esses são só alguns dos rearranjos possíveis que surgem da fricção entre tradições culturais de povos diferentes, e que passaram a estabelecer novos contatos com essa história de navegações, invasões e colonizações. Ouvida desse jeito, essa música paulista que o Departamento de Cultura gravou através da Discoteca Pública Municipal é uma sonoridade na qual diversas ideias locais, estrangeiras, velhas e novas se encontram, se repelem, se afinam e viram tudo isso que a gente foi ouvindo durante esses episódios. Inclusive essa música que a gente está ouvindo, que é de minha humilde autoria e se chama Rosário. Além disso, eu também pedi para o Daniel Grajev fazer uma música em cima de uma das gravações que o Departamento de Cultura fez da Congada de Atibaia, e que ele deu o criativo nome de Atibaia. Já tá muito bem formado, já tá muito bem formado.
bonito, né? Essas gravações das nossas músicas tem o Daniel no piano e Rhodes, eu mesmo nas flautas e viola caipira, o Ricardo Zóio no baixo, o Diogo Maia no clarinete e o João Fidelis na percussão. Bom, já falei sem parar e cansei de ficar ruminando música aqui no meu quarto estômago de vaca do brejo. Um abraço para todo mundo e até o próximo episódio. Essa série de podcasts é baseada na Fonocaderneta Jazz Rural, que contém os textos originais de Mário de Andrade, algumas gravações do Departamento de Cultura e nossas composições contemporâneas feitas sobre elas. Acessível em www.jazzrural.com. Jazz Rural. Concepção, pesquisa e roteiro de Henrique Menezes. Locução, edição e montagem de Henrique e Maria Fernanda Carmo. Esse projeto foi realizado através do 4º edital de apoio à criação artística da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo.